Bom, então nós vamos ainda sobre essa temática de evolução, nós vamos ver agora como ocorre a história evolutiva de uma característica. Então percebam bem, nós temos aqui duas correntes, uma corrente que diz que os seres vivos eles não se modificam ao longo do tempo, o fixismo, e nós temos uma corrente naturalista, onde há uma concepção de que os organismos eles vão se modificando morfologicamente ao longo da história natural. Então perceba o seguinte, que através de estudos genéticos e estudos evolutivos, nós podemos entender que existe um processo de especiação, e esse processo de especiação, ele na verdade, ele acaba explicando essa biodiversidade. Então, nessa concepção, todas as espécies atuais, elas vão ter, em determinados momentos, ancestrais comuns. E esse ancestral comum de primeira ordem, na verdade, ele já é um produto de outros grupamentos de seres vivos que possuem um ancestral comum de segunda ordem, assim sucessivamente, até nós termos um ancestral comum universal, se nós retrocedermos no tempo. Então essa forma de pensamento, ela permite nós estudarmos a evolução de uma determinada característica. E por que é importante nós estudarmos não só a evolução das espécies em si, mas as evoluções das características? Porque imagine, se nós temos como critério de classificação dos seres vivos e de determinação das relações evolutivas, filogenéticas entre eles, a característica, nós precisamos entender qual tipo de características que nós podemos pontuar fortemente que sejam fidedignos no sentido de revelar essa aproximação evolutiva. Então vamos lá, se eu considerar esse exemplo aqui, eu tenho aqui uma população ancestral, vamos determinar que seja por cladogênese. Essa população ancestral aqui ela foi separada e criou grupos subpopulacionais. Então aqui são os tentilhões, esse aqui fica bem fácil. Imagina que esse ancestral vivia numa extensão territorial bastante ampla, só que por algum motivo essa extensão territorial ela foi fragmentada, originando diversas ilhas. E essas ilhas acabaram ficando com representantes daquela população ancestral. Ao longo do processo, o que aconteceu? Houve uma modificação da estrutura do bico dessas aves que eram compatíveis com a oferta predominante de alimento que tinham naqueles fragmentos que correspondiam àquelas ilhas que foram recém-formadas. Então, ao longo do processo natural, algumas aves sofreram mutações e essas mutações originaram formatos de bicos que eram mais compatíveis com o tipo de alimento que estava naquela determinada ilha e fez com que aqueles indivíduos que tinham aquele formato de bico prevalecesse em termos de quantitativo naquela população em relação aos demais representantes da população ancestral. Então, ao longo do processo natural, essas subpopulações elas foram experimentando mutações. Essas mutações, nesse caso aqui, refletiam no formato do bico, e esses bicos, pelo fato deles serem mais compatíveis com a oferta de alimento naquelas ilhas, eles foram positivamente selecionados. Então, a população agora atual desse tentilhão, dessa ave nessa ilha, ela apresenta esse formato de bico e que se correlaciona, obviamente, com o tipo de alimento que ela come, porque como resultado de uma mutação e seleção natural positiva daquele formato de bico. Mas então, se eu olhar aqui, eu estou vendo então uma espécie de irradiação, ou seja, a população ancestral foi subdividida e os membros representantes eles foram agora alocados em determinados territórios que têm um contexto ambiental diferente, ou seja, tem pressões seletivas diferentes, e aí eles foram sendo selecionados para se adaptarem a essas novas condições. E com isso, eu acabo tendo aqui um repertório diversificado de bicos, mas todos esses bicos, se eu for analisar geneticamente, eles partem de uma mesma informação genética ancestral que tinha lá a determinação para um determinado formato de bico, que pode ser um deles ou pode ser totalmente diferente
de todos esses aqui apresentados. Esse processo é chamado de irradiação adaptativa. Então, o que acontece? Nós temos uma população original, essa população original ela é segregada geograficamente, e agora os representantes membros daquela população ancestral estão em territórios diferentes e estão sendo selecionados, e obviamente existem mutações ocorrendo nesses indivíduos e mutações herdáveis, que faz com que eles venham ter novas características morfológicas que destoam da original, mas que são otimamente adaptadas para aquele contexto ambiental. Então, por exemplo, quando a gente compara o braço humano com o membro anterior dos morcegos, nós vamos identificar a presença de ossos que têm a mesma origem embriológica. Só que, no caso dos morcegos, houve o desenvolvimento da asa por causa do seu nicho ecológico, ou seja, de ser um animal que voa para conseguir o seu alimento. E no caso do caso humano, houve a existência da formação de braços compatível com o seu nicho ecológico, que é diferente do nível ecológico, do nicho ecológico aéreo. Então a gente começa a perceber que existem características que, se nós estudarmos evolutivamente, elas apresentam uma origem embriológica comum, ou seja, elas vêm de uma mesma informação genética que foi modificada. Então, nós conseguimos ter uma história natural dessas características. Essas características atuais que são modificadas, mas que pertencem, que têm a mesma origem embriológica, elas são chamadas de características homólogas, e os seus órgãos são chamados de órgãos homólogos. Em última instância, são os órgãos homólogos, as características homólogas, que servirão de critério para a classificação de seres vivos em nível de similaridade morfológica. Então, quando eu falo em órgãos homólogos, eu estou falando em estruturas, em órgãos que têm a mesma estrutura embriológica, porque partem da mesma informação genética que sofreu um histórico de mutações e que vão exercer funções diferentes por estarem em compartimentos ambientais diferentes. Ou seja, é uma resposta à adaptação às demandas daquele contexto ambiental. Por isso que, quando nós falamos em nadadeira das baleias, dos cetáceos, asas de morcegos, a pata dianteira do cavalo e o braço dos homens, todas essas estruturas aqui representam exemplos de órgãos homólogos, porque possuem desenvolvimento embrionário semelhante e, ao mesmo tempo, partem de uma informação genética também semelhante. Agora, eu tenho que ter cuidado, porque se eu utilizar como característica as asas, a presença de asas, para agrupar determinados seres vivos, eu posso chegar a um equívoco em termos de classificação. Por quê? Imagina, se eu estou comparando, se eu estou querendo formar um grupo, pelo fato deles terem asas, e aí eu agrupo morcego, inseto, e no caso, insetos alados, e no caso a águia, aves, eu acabo tendo aí diversos seres vivos que não se relacionam recentemente de forma evolutiva. Então, percebam o seguinte, o critério de classificação, na verdade, tem que ser órgãos homólogos e não órgãos análogos. Análogos por quê? Porque são órgãos que eles têm a mesma morfologia e eles estão exercendo a mesma função. Agora, percebam o seguinte, por que será que eles estão exercendo a mesma função? Porque o contexto ambiental, a demanda do contexto ambiental é a mesma. Então, ao longo do processo evolutivo, houve o surgimento de diversas estruturas que se correspondem em termos de morfologia para responder à demanda do habitat que aquele ser vivo ele está sobrevivendo. Então, na verdade, são estruturas que surgiram de acordo com as demandas ambientais, e essas demandas ambientais são semelhantes, mas elas não têm relações evolutivas ou relações genéticas, pelo menos recente, em comum. Então, embriologicamente, elas não têm o mesmo processo de desenvolvimento, ou seja, não tem a mesma origem embriológica. Então, esses órgãos análogos, eles não correspondem a características que serviriam de referenciais para a classificação de seres vivos e para o grupamento desses seres vivos. Então vejam aqui, eu tenho aqui o formato corporal
desses seres aquáticos. Então eu tenho a presença, eu tenho o tubarão, que é um peixe, eu tenho o ictiossauro, que era um réptil extinto, e eu tenho o golfinho. O formato fusiforme desses organismos é a resposta à demanda ambiental. Então, esse formato é um formato de adaptação à sobrevida em um ambiente aquático, mas não tem a mesma origem embriológica. Se não tem a mesma origem embriológica, não é uma característica determinante para o agrupamento desses seres vivos numa mesma categoria. Então, o formato fusiforme do corpo desses organismos que foram citados, eles na verdade ali estão fazendo menção ao que seria chamado de convergência evolutiva. Por que convergência evolutiva? Porque existe uma demanda ambiental, essa é a mesma demanda ambiental para diversos grupos de seres vivos, então eles acabam se adaptando para essa demanda ambiental, por isso que eles acabam tendo órgãos análogos, ou seja, órgãos com a mesma semelhança estrutural. No caso aqui, nós temos os diversos bicos. Esses bicos eles estão respondendo a necessidades específicas ambientais e, portanto, eles têm formatos diferentes, mas eles têm a mesma origem embriológica. Se eles têm a mesma origem embriológica, nós estamos falando aqui de um processo que aconteceu chamado de irradiação adaptativa. Pelo fato deles terem a mesma origem embriológica, são chamados de órgãos homólogos, e esses órgãos eles podem servirem de critérios em termos de características morfológicas para a classificação dos seres vivos. Aqui no caso, não. Então, o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo o seguinte, nós estamos percebendo que existem aqui características resultantes de um processo de convergência evolutiva e características resultantes de um processo de irradiação adaptativa. Aquele que surge a partir da irradiação adaptativa, ele obedece, ele observa o processo natural de evolução de seres vivos. Ou seja, eu tenho uma população ancestral que foi subdividida e os membros dessas populações ficaram submetidos a demandas ambientais distintas, os seus órgãos, aquela informação genética sofreu responsável pela determinação de um determinado órgão, sofreu mutações, foi se modificando, exerce funções diferentes pelo fato das demandas ambientais serem diferentes, mas elas têm a mesma origem embriológica, portanto são órgãos homólogos, eles são resultados de um processo de radiação adaptativa. Agora, aqueles órgãos que são resultados de um processo de convergência evolutiva, na verdade, esse padrão estrutural ou esse órgão, eles estão respondendo à mesma demanda ambiental, embora eles pertençam a grupo de seres vivos muito separados evolutivamente. Então, o que está acontecendo? Eu observo que existem estruturas em grupo de animais separados evolutivamente, com uma distância considerável, mas só que eles têm o mesmo formato porque eles respondem à mesma demanda ambiental. Eu tenho um exemplo aqui clássico. Então nós temos aqui esse organismo que é chamado de lapa e esse organismo chamado de craca. Eles têm as mesmas funções, eles têm algumas características em comum. Quais são essas características? Eles têm o formato do corpo, ou pelo menos da parede secretada para proteção, cônica, certo? Eles se fixam no substrato e eles ficam próximo lá ao mar. Então eles se fixam em substrato e estão em constante contato com o ambiente marinho. E aí, portanto, eles estão à mercê do choque mecânico dessas ondas. Se eu olhar esses dois organismos, eu vou acabar colocando eles no mesmo grupamento. É muito difícil eu entender que um desses organismos aqui pertence a um outro grupo. Por exemplo, quando eu analiso o desenvolvimento desses organismos, desde o ovo até a sua forma adulta, eu vou encontrar essa larva, e essa larva aqui, num deles. E essa larva aqui, ela é típica de um crustáceo. Então, vamos lá, eu estou analisando o desenvolvimento embrionário da lapa e da craca. E aí eu encontro, por exemplo, um padrão de morfologia no estágio larvar que é típico de crustáceo, e no outro eu encontro um padrão morfológico de larva que é típico de molusco. Então, na fase embrionária, eu tenho ali uma característica diagnóstico dessas espécies para enquadrá-las num contexto ou de crustáceos ou de molusco, mas na forma adulta não.
Por que na forma adulta eles têm o mesmo padrão morfológico? Eles têm o mesmo padrão morfológico porque estão num contexto ambiental semelhante. Ou seja, eles têm que resistir ao choque mecânico das ondas. E eles se fixam no substrato. Então, eles desenvolveram uma carapaça em forma cônica e por isso eu acabo me equivocando. Eu acabo enquadrando no mesmo grupo se eu tiver esse critério de classificação que corresponderia ao resultado de uma convergência evolutiva. Mas se eu for analisar as larvas, o desenvolvimento embrionário desses animais, eu vou perceber que, no caso das cracas, existe lá larvas que são típicas de crustáceo e, no caso da lapa, larvas que são típicas do grupo de moluscos. Então, eu acabo distinguindo ele agora por um critério morfológico que ocorre pelo padrão da forma das larvas durante o desenvolvimento desses organismos. Bom, então, tá, agora eu entendi que existem órgãos análogos, órgãos homólogos, e aí, na verdade, eu tenho duas classes de caracteres, de características, e que são importantes para o processo de classificação de seres vivos, como os evolucionistas estabelecem. Por quê? Se eu quero uma relação evolutiva mais representativa possível do que aconteceu na natureza, eu tenho que ter como critério de classificação características homólogas, porque elas, na verdade, meditam um histórico natural de evolução. Elas não são, na verdade, produtos simplesmente das pressões seletivas ambientais, devido à exigência, a demandas. Na verdade, elas são resultado de mutações que ocorreram numa determinada informação genética responsável por essa estrutura, só que como esses grupos estavam em ambientes separados, essa mesma informação genética responsável pela uma estrutura, elas foram se modificando e foram sendo selecionadas positivamente naquele ambiente, e aí originam estruturas que exercem funções diferentes, mas têm a mesma origem embrionária e pertence ao mesmo segmento genético em termos de informação. Bom, então a filogenia seria, ou a cladística, seria um sistema de classificação de seres vivos que tem como fundamento a relação evolutiva entre seres vivos. Então ela coloca um componente que os fixistas não vão ter, que é a questão temporal, e é a admissão de que esses seres vivos eles compartilham informações genéticas, e essas informações genéticas vindas de um ancestral, elas foram selecionadas e, portanto, eu posso falar de genealogia dos seres vivos. E aí se compreende que, se eu retroceder o tempo, na verdade todas as espécies existentes elas partem de um único ancestral. Então vamos lá, nós temos aqui, voltando, um ancestral comum, ele foi subdividido em duas populações. Essas populações elas tiveram mutações, essas mutações não foram compartilhadas. Como produtos evolutivos atuais, eu tenho grupamentos de indivíduos que, se eles são incompatíveis reprodutivamente, eu acabo dizendo que eles pertencem a espécies diferentes. Mas é óbvio que algumas estruturas, quando analiso características morfológicas, características, órgãos, enfim, eu vou compreender que esses órgãos eles têm uma história evolutiva e, portanto, seriam órgãos chamados órgãos homólogos, e são esses órgãos que vão me servir de critério para definir esses grupamentos de seres vivos, além das informações genéticas e da compreensão das relações evolutivas entre eles. Agora, esse processo de cladogênese aqui, ele pode ser, esse processo de especiação, no caso é cladogenético, porque tem a presença de uma barreira, ele pode ser representado através de um gráfico. Nesse gráfico, o que eu percebo? Eu percebo que é um gráfico onde eu vou ter uma população de uma espécie X, que é a ancestral, ela num determinado momento dá origem a duas subpopulações, e essas subpopulações em outros momentos sofrem novas separações, e essas separações vão dar origem às espécies atuais. Então esse gráfico aqui, ele tem a consideração, ele se relaciona com o tempo, e eu vou perceber o seguinte, que essas espécies atuais, elas têm um ancestral recente comum,
em ambas, e ao mesmo tempo elas vão ter um outro ancestral de segunda ordem, num espaço mais antigo, comum. Então, o que eu acabo compreendendo que o processo evolutivo, na verdade, expressado numa forma de genealogia, ele pode ser representado através de um gráfico que é chamado de cladograma. Então, nesse cladograma aqui, nós temos que a partir de uma população ancestral, a partir dessa raiz, surgem ramos, e esses ramos eles podem sofrer bifurcações, gerando os novos ramos, e que cada ponto de intersecção, que a gente vai agora chamar de nó, ele representa, na verdade, uma população ancestral. E aí as espécies elas vão se relacionar evolutivamente da seguinte forma: aquelas espécies que possuem um ancestral comum mais recente, elas têm muitas similaridades morfológicas. Então elas estão mais próximas evolutivamente. Aquelas espécies que têm ancestrais mais antigos, elas se relacionam evolutivamente de forma distante, então elas têm poucas similaridades morfológicas. Então aqui eu tenho que a espécie A e a espécie D são muito mais próximas evolutivamente do que as espécies C ou a espécie D, ou seja, de qualquer uma dessas espécies A e B com a C ou a D. E a espécie C e D, elas têm uma relação evolutiva muito mais próxima do que qualquer uma delas com a espécie B e com a espécie A, certo? Mas em algum momento, tanto a espécie A quanto a espécie B, quanto a espécie C, quanto a espécie D, elas vão ter um ancestral comum. Bom, então voltando àquela questão da característica, eu tenho o seguinte: bom, a gente já viu que tem os órgãos homólogos, e os órgãos homólogos, eles atuam no processo de classificação e determinação das relações filogenéticas, mas eu tenho que pensar no seguinte: esses órgãos homólogos, qual seria o mais apropriado para demonstração das relações filogenéticas? Aqueles mais atuais e, portanto, mais distintos ou cada vez mais distintos de um grupo de seres vivos, ou aqueles que eu consigo perceber em grupos de seres vivos que têm um ancestral comum em tempos muito mais antigos? Por exemplo, se eu analiso o ornitorrinco e analiso, por exemplo, o elefante, eu consigo perceber o seguinte: que ambos vão ter em comum o fato deles terem pelo e glândula mamária. Perfeito. Então, isso é um critério de classificação para esses seres vivos que posso me enquadrar em algum nível de categoria taxonômica. Mas eu percebo também que o elefante é um animal vivíparo, ou seja, o embrião ele se desenvolve dentro do corpo materno. Agora, o ornitorrinco não, ele é um ovíparo, o embrião se desenvolve num ovo. Então, na verdade, esse é um critério de classificação que me faz compreender que eles podem ser separados. Quem surgiu recentemente? Ou foi o comportamento ovíparo de reprodução, ou foi o comportamento vivíparo de reprodução? Aí eu pego lá, vamos lá, eu tenho aqui o elefante, eu tenho aqui o ornitorrinco, eu vou pegar um grupo externo aos mamíferos para ver. Eu pego, por exemplo, uma tartaruga, um grupo externo aos mamíferos, pode ser uma ave também. Eu vou perceber que a ave tem um comportamento de reprodução ovíparo. Então, o ornitorrinco, essa condição ovípara, ela é uma condição mais antiga do que a condição vivípara. Então agora eu chego na seguinte conclusão: além de eu escolher os órgãos homólogos, eu preciso escolher os órgãos homólogos mais recentes, porque quanto mais recente, significa que, na verdade, se constituem novidades evolutivas. Então eu vou trabalhar agora nos conjuntos, eu vou trabalhar agora nas características que, na verdade, surgiram recentemente, portanto são novidades evolutivas, muitas vezes novidades evolutivas que só aquele grupo tem, diferente dos outros grupos, e essas novidades morfológicas e essas novidades, essas características que se constituem em novidades evolutivas, elas vão ter agora dois nomes. Elas são chamadas de caracteres derivados ou são chamados de apomorfia, certo? Então vamos ver aqui no caso dos insetos. Eu tenho dois representantes de insetos. Eu tenho aqui que a maioria dos insetos tem dois pares de asas, mas existem aí grupos de insetos que o segundo par de asas foi substituído por esse órgão chamado halter.
E esse altere é interessante, que é um órgão de equilíbrio, ele só vai ter nesse grupo. Então eu começo a entender o seguinte, partindo daquela premissa de comparação com um grupo externo, eu vou ver que a condição de ter 2 pares de asas é uma condição primitiva, é uma característica primitiva, é uma característica que surgiu lá atrás. E a questão de apresentar um altere é uma condição nova, é uma novidade evolutiva. Então seria uma apomorfia, uma característica que é compartilhada aí nos insetos mais recentes em termos de surgimento evolutivo. Certo? Então vamos lá. As características antigas compartilhadas entre os seres vivos, elas vão ser chamadas de primitivas ou plesiomórficas. As características novas, elas vão chamadas de características derivadas ou condição derivada e características apomórficas. Se um grupo distinto compartilha dessa novidade evolutiva, essa característica que é compartilhada em vários grupos, mas que é uma novidade evolutiva compartilhada em vários grupos, ela vai ser chamada agora de sinapomorfia, ou seja, são características num contexto sinapomórficos, são características que correspondem a novidades evolutivas, que são, portanto, surgiram recentemente e são compartilhadas em diversos grupos recentemente com parentesco recente em termos evolutivos. Agora, aquelas características antigas, elas têm uma condição plesiomórficas, então elas estão mostrando lá que ela surgiu num ancestral mais antigo. Então nós voltamos aqui com a questão da sinapomorfia. Vamos lá. Uma característica apomórfica que surge no grupo dos mamíferos é o fato deles terem pelos e glândulas mamárias. Como é uma característica compartilhada com um grupo de seres vivos, eu digo que essa característica, que é uma novidade evolutiva que não existe nos outros grupos, é uma sinapomorfia, certo? Nos vegetais, a sinapomorfia dos vegetais, ou seja, é uma característica compartilhada com todos os vegetais, as plantas terrestres, né, plantas terrestres, seria o fato dos embriões serem maciços. Além disso, as plantas, elas carregam esses embriões, ou seja, o desenvolvimento desses embriões, eles acontecem no organismo materno. Então nós temos uma apomorfia das plantas, que é uma sinapomorfia porque ocorre em todas as plantas atuais, vamos dizer assim, que é o fato do embrião ser maciço. Isso não é encontrado nas algas, por exemplo. Bom, vamos aqui estudar a representação gráfica das relações evolutivas. Então as relações evolutivas, elas são expressadas nesse diagrama chamado de cladograma. Então nesse cladograma, como já foi falado, ele se relaciona com o tempo. Então eu tenho que pensar que a parte mais inferior desse cladograma mostra o que aconteceu no passado e a parte mais superior é o que está acontecendo recentemente. Então existe uma história natural e aí eu percebo que todo o cladograma vai apresentar uma raiz e é nessa raiz que eu tenho a população ancestral. E essa população ancestral, ela vai chegar a um determinado momento que ela vai sofrer uma bifurcação. Essa bifurcação, ela pode ser representada por uma bolinha, mas essa bolinha ela pode ser omitida. Eu tenho que pensar que nesse ponto de bifurcação eu tenho uma população ancestral. Nesse caso aqui, essa população ancestral, ela é separada e ela vai dar origem à espécie 1 e vai dar origem a um outro ancestral. Esse outro ancestral, ele vai sofrer novamente uma subdivisão dos seus membros populacionais e uma primeira divisão dá origem à espécie 2 e o outro membro populacional, ele acaba em um dado momento sendo separado, dando origem às espécies 3 e 4. Então, aqui eu tenho um processo de cladogênese, um processo de história natural do surgimento dessas espécies atuais. 1, 2, 3 e 4 são espécies vivas, tá? Reparem que elas estão no mesmo nível, isso indica que elas estão existentes. E aí o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, aquelas espécies que compartilham um ancestral mais recentes, elas têm muito mais características elas têm muito mais similaridades em termos de características morfológicas e elas são evolutivamente muito mais próximas uma das outras. Então, o que eu percebo aqui? Que as espécies 3 e 4, elas são evolutivamente mais próximas
do que qualquer uma delas em relação à espécie 2 e à espécie 1, certo? Num dado momento, as espécies 2 e 3 e 4 vão ser mais próximas do que qualquer uma delas em relação à espécie 1. E aí, finalmente, eu tenho toda a representação da diversificação dessa espécie ancestral em consideração. Então, novamente, o ponto de bifurcação é um vento onde vai ocorrer a separação daquela população ancestral. Nesse caso aqui, um evento cladogenético. E aí, B e C tem uma aproximação evolutiva, se relacionam filogeneticamente muito mais recente do que a espécie B e C em relação à espécie A. Então, se fosse perguntado quais são as espécies envolvidas nesse cladograma, A, B e C, que são evolutivamente mais próximas, B e C. Por quê? Porque elas compartilham um ancestral mais recente do que qualquer uma delas compartilha um ancestral com a espécie A. Então, está aqui. Esse primeiro nó, o ancestral comum de A, B e C. O segundo nó, o ancestral comum de B e C. E aqui eu tenho um ancestral comum que deu origem à espécie C. Certo? Bom, quando a gente fala de cladograma, nós estamos falando então, clado significa ramo, nós estamos falando na geração de ramos, e esses ramos vão representar a história natural do surgimento de uma espécie, certo? Bom, então vamos ver aqui. Um ramo, um clado, ele pode se corresponder a um grupo de seres vivos que se relacionam filogeneticamente se eles compartilham o mesmo ancestral. Então aqui, ó, todas essas espécies aqui, elas estão compartilhando um ancestral único, portanto eu posso afirmar que aqui existe um clado. Aqui também eu tenho um ancestral comum que deu essa origem, portanto aqui também é um clado. Então o clado, ele vai demonstrar ali um grupamento de seres vivos que estão compartilhando um ancestral comum. Agora, quando eu destaco num cladograma um grupo de seres vivos que não tem um ancestral comum, todos eles não têm um ancestral comum, eu não posso afirmar que aquilo é um clado. Por exemplo, nessa situação, essas espécies aqui, elas não apresentam um ancestral comum compartilhado entre elas. Aqui também, eu tenho aqui um ancestral comum, mas ele não tem todos os representantes descendentes. Então isso aqui também não é um clado. Perceba que essa forma de representar as relações dos seres vivos, ela é totalmente diferente desse tipo de demonstração de relação de seres vivos. Aqui é uma organização hierárquica, aquela organização que a gente vê na classificação de Linneu. Aqui é uma classificação com relação genética, ou seja, é uma genealogia dessas espécies consideradas A, B, C, D, que acabam partindo de um mesmo ancestral, certo? Agora é interessante o seguinte, que quando eu analiso esses dois cladogramas aqui, o que eles estão diferindo? Eles estão diferindo numa rotação desses ramos. Eu tenho aqui um ancestral comum, esse ancestral comum, ele tem ali uma rotação dessa forma de expressão diagramática. E aí eu tenho agora aqui o musgo do outro lado e aqui eu tenho o musgo desse lado. Mas percebam que isso não interfere nas relações genéticas, ou seja, quando eu tenho um ancestral criando os ramos, eu posso inverter esses ramos, que isso não modifica a relação genética entre eles, porque eles estão compartilhando, o critério é eles compartilharem o mesmo ancestral. Então, novamente, para reforçar os elementos desse gráfico chamado cladograma, primeiro eu tenho a raiz. Essa raiz me leva a uma população ancestral comum a todas as espécies consideradas e que estão sobrevivendo na recente idade. Então, vamos lá, eu tenho esse ancestral comum. Esse ancestral comum, ele dá origem a duas populações. Essas populações, elas vão sofrer novas modificações e o ponto de bifurcação do gráfico representa um nó. Então, desse nó aqui eu tenho a população ancestral. E os ramos, eles vão emergir para dar origem ou para contar o processo de evolução natural daquela espécie que eu estou considerando. Então, veja o seguinte, que
Os ramos representariam os eventos anagenéticos, ou seja, lembra, eu tenho uma população, essa população ela sofre mutações, algumas mutações em alguns indivíduos são mais vantajosas, eles acabam, no período posterior, predominando quando considerado o histórico natural dessas populações anteriores. Então as espécies atuais, na verdade, elas são produtos de uma evolução que ocorreu através de mutação e seleção natural dessas mutações. Agora o que eu percebo é o seguinte, que ao longo desse primeiro ramo aqui, essa população ela acabou virando uma população ancestral para as espécies A e B. E prosseguindo lá com esse diagrama principal, com esse ramo diagonal principal, em alguns momentos eu tenho novos ancestrais que vão dar origem a espécies diferentes. Agora, como se relacionam essas espécies em termos evolutivos? D e E compartilham um ancestral comum mais recente do que com a espécie C. Então, D e E são evolutivamente mais próximas do que qualquer uma delas em relação à espécie C. O mesmo ocorre com A e B, certo? Bom, quando eu olho o cladograma, eu posso ter 3 grupos principais a partir desse cladograma. São chamados de grupos monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos. No que eles vão distinguir? Vamos lá. O monofilético, o ancestral comum, ele tem todos os descendentes representados. Então eu tenho um ancestral comum a essas espécies, e todas as espécies elas partem desse ancestral comum. Então aqui eu tenho um grupo monofilético, ou seja, o ancestral comum, um ancestral ele tem todos os representantes descendentes demonstrados no gráfico. Agora, quando eu tenho lá um ancestral comum em que existem descendentes omissos que partiram dele, eu estou diante de um grupo parafilético. Esse grupo aqui, ele na verdade, a ênfase é nessas espécies em verde. Então as outras espécies elas foram omitidas. Então na verdade não está sendo demonstrado aqui todos os descendentes atuais desse ancestral. E aí eu vou falar o seguinte, que esses grupos eles são grupos parafiléticos. Agora, eu tenho uma outra situação que é a seguinte, as espécies atuais elas têm diversos ancestrais e não são mostrados esses ancestrais. Então aqui eu tenho um grupo polifilético, certo? Não há demonstração de nenhum ancestral comum entre essas espécies. Como se constrói um gráfico? Vamos lá. Eu tenho esses organismos aqui e eu preciso construir um cladograma a partir desses organismos. Então, tartaruga, ornitorrinco, gambá e gato. Vamos lá. Eu escolhi algumas características. Então, coluna vertebral, presença de glândulas mamárias e pelos, gestação, presença de placenta, longo período de gestação. Então, são essas minhas características. E aí eu vou colocando nesses animais selecionados, nesses seres vivos selecionados, se eles têm ou se eles não têm essas características. Então, coluna vertebral, todos têm. Presença de glândulas e pelos mamários, eu vou perceber que a tartaruga não tem, mas os demais representantes têm. Gestação, presença de placenta, eu tenho lá, a tartaruga não tem, o ornitorrinco não tem, mas o gambá e o gato têm. E uma gestação que envolve um longo período. O gambá ele tem um desenvolvimento embrionário inicial intrauterino, mas logo depois o organismo materno expele esse embrião e ele termina o desenvolvimento dele numa bolsa. O gato não, o gato ele tem um desenvolvimento embrionário intrauterino completo, por isso que é longo. Então aí eu tenho um panorama das características presentes e ausentes nesses grupos aqui. Aí eu começo a entender o seguinte, espera aí, eu me lembro que existem lá os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Eu estou, claro, considerando órgãos homólogos, que têm a mesma origem biológica. Mas dentro desses órgãos homólogos, tem aqueles mais recentes, que são derivados, e tem aqueles mais antigos, que são primitivos. Obviamente, os primitivos são aqueles que aparecem em todos os grupos animais, e os mais recentes vão aparecer em um grupo específico. Então, aqui, o que eu faço? Eu faço uma linha diagonal principal, que é essa linha aqui. Agora, dessa linha, eu vou fazer os ramos. É óbvio que, nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu vou construir 4 ramos. Então, está aqui os 4 ramos. 1, 2, 3, e o quarto faz parte dessa reta diagonal principal. E agora, o que acontece? Vamos lá.
essa região aqui é internó, então aqui eu tenho um nó, representa um ancestral comum, aqui eu tenho outro nó, representa um ancestral comum. Essa região internó, aconteceu alguma coisa aqui que houve a aquisição de uma característica, sendo que essa característica aqui, ela agora passa a ser compartilhada por todos os membros ulteriores. Isso é muito importante. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou ver a primeira característica que está presente em todo mundo, então todo mundo tem, que é a presença de coluna vertebral. Então eu vou colocar aqui a minha característica coluna vertebral. Antes disso, eu preciso falar que todos esses ramos eles precisam chegar numa mesma altura para indicar que eles estão todos sobrevivendo na atualidade, certo? Então vamos lá. Bom, a primeira característica é a coluna vertebral. Então, onde está essa coluna vertebral? Ela vai estar nessa primeira região aqui. Por quê? Porque isso me indica que essa característica ela é compartilhada por todos os seres vivos. Então, a tartaruga vai ter, o ornitorrinco vai ter, o gambá vai ter e o gato vai ter. Agora, eu tenho que pensar no seguinte. Quem é que vai vir agora? Quem vai ser representado por esse ramo aqui? Bom, seria o animal, dentre esses aqui, o mais antigo evolutivamente, o que surgiu primeiro. No caso, a tartaruga. Então eu vou colocar a tartaruga aqui. Agora, na outra região internó, eu vou colocar aqui o surgimento da nova característica que vai ser compartilhada com os grupos ulteriores. Qual é essa característica? Essa característica é a presença de pelos e glândulas mamárias. Então eu coloco aqui pelos e glândulas mamárias. Eu sei que a partir desse momento, todos os seres vivos ulteriores vão ter essa característica. É óbvio que pode ter, todos tendem a ter. Mas existem condições naturais em que há o desaparecimento dessa característica. Isso é uma outra história, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Mas teoricamente, hipoteticamente, todos compartilham a partir daquele ancestral essa característica, porque ela foi uma novidade evolutiva que ocorreu naquele ancestral comum compartilhado com os demais seres vivos. Então a presença de glândulas mamárias, o ornitorrinco tem, o gambá tem, o gato tem. Na outra região internó, qual seria a característica? A presença de placenta. O ornitorrinco não tem placenta, mas o gambá e o gato têm. E a outra região internó? Longo período de gestação. Ponto. Construir o meu cladograma, que representa a relação filogenética no contexto dessas características desses seres vivos que eu estou considerando. Certo? Bom, então nós vamos prosseguir agora para uma tentativa de conjugação desses dois sistemas de classificação, o linneano e essa classificação evolutiva. Por quê? Porque na classificação linneana nós temos a questão da hierarquia, ou seja, dos níveis taxonômicos organizados de forma hierárquica, num sentido ascendente cada vez mais inclusivo. Então vamos lá, eu tenho aqui a representação da evolução natural de dois grupos de mamíferos. E esses dois grupos de mamíferos, na verdade, eles partem de um ancestral comum, e esse ancestral comum ele vai dar origem a duas populações que vão ser distintas em termos de número de dedos nas patas e também em termos de constituição do seu estômago. Então, por exemplo, eu tenho aqui a população dos perissodáctilas. Os perissodáctilas eles vão ter número de dedos ímpares nas patas, e eu tenho o surgimento dos artiodáctilas. Os artiodáctilas vão ter números de dedos pares nas patas. Além disso, os artiodáctilas eles vão ter um estômago constituído por vários compartimentos, enquanto que os perissodáctilas vão ter um estômago constituído de um único compartimento. Agora, esse ancestral aqui, que constitui os perissodáctilas, ele sofreu uma nova subdivisão, e aí o que aconteceu? Ele sofreu um evento cladogenético, essa população ancestral, e deu origem a novos dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo que vai dar origem a animais mamíferos que têm nas suas patas apenas um dedo. E, além disso, eles vão ter como característica marcante a presença de uma quina ao longo do pescoço. Então, eles têm o formato do corpo do cavalo, e além disso, eles apresentam uma quina no longo do pescoço e também a presença de um único dedo nas patas. Então, nós estamos aqui diante dos equidae e, portanto, dos ecos que dão origem aí ao cavalo, à zebra e o asno. Agora, o outro grupo ele vai dar origem
há formas de mamíferos que também têm números ímpares de dedos nas patas, mas uma subpopulação desse ancestral vai dar origem a representantes com 3 dedos nas suas patas e a presença de tromba, e vão ser representados pela anta, por exemplo. E o outro grupo ele vai ser representado por mamíferos que vão ter 3 dedos em suas patas, mas a presença de um corno na cabeça, uma espécie de chifre, e aí vão ser representados pelos rinocerontes. Então percebam bem, eu estou analisando, na verdade, a relação evolutiva desses organismos, dessas espécies. Quais são as espécies? Cavalo, zebra, anta, rinoceronte. E aí eu acabo percebendo que eles vão partir de um ancestral comum lá atrás que se separou e deu origem a grupos de animais com números ímpares nos dedos e com estômagos que têm um único compartimento. Mas essas espécies atuais elas vão se diferir na forma dos seus padrões corporais. Ou seja, toda vez que tiver a presença de 3 dedos, eu posso estar diante de um grupo que deu origem aos rinocerontes ou de um grupo que deu origem às antas. Qual é a diferença? A anta vai ter a presença de tromba e os rinocerontes um chifre. Agora perceba bem, se eu analisar aqui, quem são mais próximos evolutivamente? Os mais próximos evolutivamente vão ser aqueles que têm o compartilhamento de um ancestral mais recentes, ou em tempo mais recente. Então eu tenho aqui os rinocerontes, eles são mais recentes entre si, o rinoceronte de um chifre e de 2 chifres, e esses rinocerontes eles vão ser mais próximos evolutivamente com as antas. Depois nós vamos ter um ancestral comum de terceira ordem, lá atrás, que vão dar origem aos grupos que têm número ímpares de dedos e estômagos com um único compartimento. Agora, quando eu sobreponho esse critério de relação genética, que é expresso através desse cladograma, com o sistema de classificação linneana, o que eu vou perceber? Eu tenho aqui o nível das espécies, que vão ter características morfológicas distintas, derivadas e que são peculiares a eles. Depois eu vou ter um outro nível, que é o nível do gênero. Então aqui eu tenho um ancestral, e esse ancestral ele tem como características que vão dar origem a esses grupos com formato de cavalo a questão do fato de terem apenas um dedo na pata, certo? Então todos eles aqui são constituídos de um dedo na pata. Essa seria um critério de característica compartilhado entre eles. Eu posso ter aqui, por exemplo, um ancestral que eles vão ter em comum o fato de terem a presença de tromba, e aqui a presença de chifres. Agora, um outro critério de classificação mais antigo poderia ser a presença de número ímpares de dedos nas patas. Então, nesse nível aqui, que é o nível de ordem, eu tenho aqui a divisão desses mamíferos em 2 grandes grupos, um grupo com número ímpares de dedos e um grupo com números pares de dedos. Então, na verdade, dependendo da característica que eu estou escolhendo para a inclusão desses grupamentos de seres vivos, eu posso ter esses níveis taxonômicos de classificação: espécie, gênero, família, ordem, classe, e isso eu consigo ter sim uma sobreposição dessa classificação linneana com essa classificação filogenética. Certo? E o caso das aves? Bom, o caso das aves é interessante, porque se eu analisar do ponto de vista linneano, eu vou colocar o grupo das aves separados do grupo dos répteis. Óbvio, as aves elas têm características derivadas, ou seja, características recentes, como a presença de pena e ausência de dente na boca, que não é vista nem nos mamíferos, nem nos répteis. Então eu começo se eu for analisar apenas numa perspectiva de observação presente, sem relação histórica, eu tenho lá a separação do grupo das aves dos répteis. Mas se eu colocar o grupo das aves, se eu analisar a classificação dos vertebrados numa perspectiva filogenética, eu vou compreender que as aves elas estão muito mais próximas dos répteis, e no caso dos crocodilianos, do que justificaria o fato de ter um grupo isolado. Então veja bem, existem inclusive fósseis que apresentam vestígios de penas nos seus corpos que foram extintos.
Então, novamente, olha, eu tenho aqui uma classificação mais específica dos répteis. Então, eu tenho aqui um ancestral comum que dá origem aos répteis, vai me dar o grupo das tartarugas, o grupo das cobras, dos lagartos e o grupo dos crocodilianos. E, enfim, e esse ancestral que deu origem aos dinossauros é o mesmo ancestral que vai dar origem às aves. Como é que eu chego a essa conclusão? Eu chego a essa conclusão, por exemplo, analisando o padrão do crânio. O padrão do crânio entre os répteis crocodilianos e as aves, eles têm o mesmo padrão. Eles são formados, eles vão apresentar duas fossas no osso temporal. Então eu tenho aqui padrões de crânios dos vertebrados. Esses padrões de crânios, eles variam de não ter nenhuma fenestra, nenhum orifício no osso temporal, com aqueles que apresentam apenas um e aqueles que apresentam dois, certo? Dois orifícios temporais. No caso das aves e no caso dos crocodilianos, eles apresentam dois orifícios no osso temporal. No caso dos mamíferos, só um, e da tartaruga, nenhum. Então, com esse critério, eu consigo perceber que um ancestral comum aos crocodilianos, há um ancestral comum entre os crocodilianos e as aves. Então eu acabo, a partir desse critério, entendendo que as aves, na verdade, eles fazem parte do grupo reptilia e não é separada desse grupo. Agora, é interessante, é óbvio que não existe só essa característica, existe aí a presença de pena, que a gente viu nos dinossauros, nos representantes reptilíneos extintos, mas o que eu tenho que ter cuidado, então, quando eu escolho características morfológicas? Eu tenho que ter cuidado também, por quê? Porque no processo de irradiação adaptativa, eu posso ter a velocidade de transformação de uma determinada espécie tão rápido, que ela não lembre em nada o seu ancestral. Foi o caso das aves. As aves, os representantes que foram se diversificando nas aves, através das mutações adquiridas e da seleção natural positiva dessas mutações, foi um processo tão violento e tão rápido que quando eu analiso as aves, elas têm poucas similaridades com os répteis. A começar pela presença de pena, a ausência de bico, mas não só isso, o fato da estrutura óssea ser adaptada a voo pneumático e, além disso, a questão da manutenção da temperatura corporal, ou seja, o aspecto fisiológico das aves, ele é completamente comprometido para manter uma temperatura constante, independente do ambiente, e eu não observo isso em nenhum réptil, e isso pode me inferir que eles pertençam a grupos diferentes, embora eles sejam evolutivamente relacionados de forma muito próxima, como a gente viu aqui quando a gente analisa o padrão do crânio. Certo? Bom, então, continuando, e aí é o último tópico da matéria, nós precisamos entrar nas características principais dos reinos. Lembrando que essa classificação em reinos, ela está em desuso, porque quando a gente analisa filogeneticamente os seres vivos, a classificação em reino, ela não representa o que ocorreu em termos de história natural da Terra, mas ela ainda é muito cobrada didaticamente no ensino médio, então ela é tratada aqui como se estivesse valendo. Bom, essa concepção de reinos, ela estava lá em Linneu, antes de Linneu, então tudo na Terra era subdividido em reino dos minerais, reino dos vegetais, reino dos animais, então ela não surge do nada. Atualmente nós temos 5 reinos, esses reinos são chamados de Monera, Protoctista, Fungi, Planta e Animal. Nós temos que perceber que isso é um construto histórico também, houve diversas modificações, mas atualmente são esses reinos que existem em termos de classificação dos seres vivos. No reino Monera, nós vamos ter lá como representante as bactérias e as arqueias. Nos protoctistas, nós vamos ter os protozoários e as algas. No reino Fungi, os fungos. No reino Planta, nós vamos ter as plantas terrestres, as briófitas, representadas pelos musgos, as pteridófitas, que seriam as samambaias, as gimnospermas, que são os pinheiros, e as angiospermas, que são as plantas que possuem flores. E nós temos aqui o reino animal, representado por todos os animais partindo da esponja.
Então, primeiramente, no reino Monera, o reino Monera é constituído de seres unicelulares. Então, são seres unicelulares procarióticos, ou seja, eu não consigo identificar a presença de carioteca e, portanto, de um compartimento individualizado que separa o material genético do citoplasma, o núcleo. Então, são seres que têm como característica em comum o fato de não terem núcleo. São representados pelas bactérias e pelas arqueias. As arqueias ou arqueobactérias são representantes unicelulares bastante antigos. Não apresentam núcleo e eles vivem em condições inóspitas, de difícil sobrevivência na Terra. Daí a ideia de que eles teriam sido os primeiros seres vivos a surgirem no planeta Terra. Atualmente, a gente vai ver daqui a pouco, eles foram separados do grupo das bactérias e, portanto, o grupo Monera, evolutivamente, filogeneticamente, não existe. Protoctista também é um outro reino complicado. Ele não subsiste em termos de classificação filogenética, mas nós ainda utilizamos como meio artificial de agrupar os seres vivos e mais com uma função didática, vamos dizer assim. Então, com o advento do microscópico, nós temos lá seres que se comportam em nível microscópico como animais e outros como vegetais. Então, inicialmente, eles foram introduzidos no reino animal e no reino vegetal, mas depois viram que era uma forçação e acabaram construindo um reino onde colocaram esses seres microscópicos eucarióticos. Então, eles já têm núcleo, tem a presença da carioteca, o DNA isolado no compartimento do citoplasma, mas só que não foram inseridos ali nesse reino protoctista porque não tinham o que fazer com eles. Então é uma constituição artificial. Agora percebam o seguinte, eles são representados pelos protozoários e pelas algas. Protozoários são seres unicelulares, certo? Eles têm a presença do núcleo e muitos deles estão relacionados com doenças. Então, o Trypanosoma cruzi relaciona-se com a doença de Chagas, algumas formas de ameba estão relacionadas com problemas gastrointestinais. Nós temos aqui a presença do Plasmodium falciparum, que é o agente etiológico da malária. Nós temos aqui o paramécio. O paramécio é um protista que tem como órgão de locomoção os cílios. O Trypanosoma é o flagelo, a ameba é por expansão do corpo, o Plasmodium é um ser totalmente intraparasitário, é um parasita, né? Ele é um parasita intracelular, perdão. Mas o paramécio é um curioso, só vou abrir aqui um parêntese, que ele é o agente etiológico que lá no filme Guerra dos Mundos foi o determinante para a destruição dos extraterrestres. Bom, mas voltando para cá, o reino protoctista também é representado pelas algas. E aí eu tenho aqui vários de representantes das algas, são seres heterotróficos, mas existem algumas formas heterotróficas, ou existem algumas formas, que tem o comportamento heterotrófico e autotrófico, como as euglenas, mas eles estão agrupados aqui nesse nível taxonômico chamado alga, inserido no reino protoctista. Nós temos o reino fungi. O reino fungi, eles são representados pelos fungos. Os fungos eles vão ter características compartilhadas entre os animais e as plantas. Então, quando eu analiso um fungo, eu vejo a presença de parede celular nas células. Parede celular está associada às vegetais, às algas, mas ao mesmo tempo a constituição dessa parede celular é de quitina, e a substância quitina só tem no reino animal. Além disso, os fungos são heterotróficos. Se eles são heterotróficos, eles não podem ser agrupados junto com as plantas, mas pelo fato de ter parede celular, também não pode ser agrupado nos animais. São seres fixos, apresentam estruturas semelhantes a raízes, e aí se aproximam da planta. Então nós temos aqui um grupo de seres vivos que eles têm uma característica em comum, que é lançar enzimas digestivas para o exterior, e a partir do momento que tem os produtos dessa digestão, são assimiláveis pelo seu corpo. Nós temos o reino das plantas, seriam grupos de seres autotróficos multicelulares que têm em comum o fato de exercerem a mamotrofia, ou seja, o desenvolvimento embrionário ocorre no organismo materno, e o embrião ele é sólido, ele não tem nenhuma cavidade. Isso vai distinguir ele das algas. Nós temos o grupo dos animais. O grupo dos animais são seres heterotróficos dotados de locomoção, são seres que têm tecidos exclusivos que não surgem, que não tem nos outros organismos multicelulares, que é a presença do tecido nervoso e do tecido
muscular. Além disso, no estágio embrionário dos animais, eu consigo ver estruturas específicas que são estruturas diagnósticas do reino animal, que é a presença de blástula e a presença de gástrula, que vocês vão entender na frente o que é. Adiantando, a gástrula seria um intestino primitivo que ocorre nos animais. Tá? E os vírus? Os vírus é um caso à parte. Existem várias correntes teóricas que defendem os vírus como seres vivos. Então, os seres vivos seriam produtos evolutivos que, por terem um comportamento de parasitismo obrigatório intracelular, eles acabaram perdendo todas as estruturas de uma célula. E aí, nesse processo de economia, eles apenas têm o material genético, um conjunto de enzimas para replicação desse material genético, que não tem na célula hospedeira, e também uma espécie de pacote para proteger esse material genético quando está no ambiente. Mas o fato é que essa corrente teórica defende que existia aí um ser ancestral que era celular, mas era um parasita intracelular e que com o tempo saía dessa célula, foi perdendo os elementos da célula, mas conservou na superfície as moléculas necessárias para promover a infecção dessa célula hospedeira. Outras correntes advogam que essas seriam partículas genéticas que se desprenderam da célula e que têm formação para se reproduzir quando voltam a infectar uma nova célula. Então existe aí suporte teórico para que isso também seja defendido. A gente vai ver quando estudarmos vírus. Como eu falei, a classificação de reino ela está em desuso, cientificamente falando. Ela não se sustenta quando nós tratamos a organização dos seres vivos na ótica da sistemática filogenética. Então nós hoje temos um tipo de agrupamento de ser vivo que é chamado de domínio. Domínio seria uma categoria taxonômica maior do que reino, óbvio, mas o domínio ele vem da seguinte pesquisa. Foi analisado a constituição genética do RNA ribossômico. Então, todos os seres vivos têm ribossomos. Os ribossomos estão envolvidos na síntese de proteína. E esse ribossomo ele é formado também por RNA ribossômico. Bom, então todos os seres vivos têm RNA ribossômico. O que esse cientista fez? Foi analisar a sequência genética desses RNAs ribossômicos. E aí ele percebeu o seguinte, que os RNAs ribossômicos das arqueias tinham muito mais similaridade genética com os animais, fungos, plantas, protozoários, algas, do que com as bactérias. Mas aí cria um conflito, porque a bactéria e a arquea são seres unicelulares destituídos de núcleo. Então, logicamente, eles estão mais próximos. Mas só que quando a gente avalia essa sequência de RNA, as arqueias elas estão muito mais próximas do grupo eucariontes do que desses outros grupos que eu mencionei, do que dos grupos das bactérias. Então hoje toda essa biodiversidade pode ser subdividida em 3 grandes grupos: o domínio das bactérias, o domínio das arqueias e o domínio dos eucariontes. Os eucariontes serão seres que apresentam núcleo. As arqueias são organismos unicelulares que não têm núcleos, mas estão muito mais próximos dos eucariontes do que das bactérias, e as bactérias seriam organismos unicelulares que têm lá o seu compartimento que descende de um ancestral muito mais antigo, um ancestral comum muito mais antigo na árvore filogenética do que aquele ancestral comum que deu origem às arqueias e os seres eucariontes. Então aqui eu termino a nossa aula. Como eu falei anteriormente, é um programa muito extenso, mas fica aí essa frase de Darwin: um homem que ousa desperdiçar 1 hora do seu tempo não descobriu o valor da vida.